você voltou, seja bem-vindo. Agora eu tenho certeza absoluta que você vai até o final dessa aula e nós vamos ver muita coisa agora. Gente, vamos falar do artigo 800 da CLT, exceção de incompetência nesse caso. Vamos falar sobre competência territorial aqui no nosso processo do trabalho. Lá no processo civil, como eu disse para vocês, a exceção de incompetência, essa não é aplicável. Essa incompetência territorial passou a ser arguída em preliminar de contestação. Preliminar lá de contestação, lá. Aqui, ainda é por meio de exceção. Contra todas as expectativas, todos imaginavam que ia acontecer como no processo civil. Veio o legislador com a reforma trabalhista, naquele atropelo todo que você deve ter ouvido falar, e criou, reforçou, aliás, a exceção de incompetência e agora deu a ela um procedimento próprio. Simples de compreender, mas é como eu disse a vocês, todas as mudanças são simples e são impactantes, porque criou-se um procedimento novo. Vem cá que eu vou te explicar. Olha, quando é ajuizada uma reclamação trabalhista no processo do trabalho, tá vendo aqui no quadro? Um minutinho aqui no quadro para mim. Ela é distribuída para uma das varas. Quando ela chega nessa vara do trabalho, automaticamente ele quem? O juiz? Não. Automaticamente o servidor encaminha uma notificação para que as partes compareçam em audiência no processo do trabalho. Nós temos no processo do trabalho 3 procedimentos. O sumário, o sumaríssimo, queridinho do examinador, e o procedimento ordinário. O procedimento sumário é para as causas cujo valor é de até 2 salários mínimos. O procedimento sumaríssimo aplica-se às causas cujo valor está acima de 2 e não ultrapassa 40 salários mínimos aqui no nosso processo do trabalho. E o procedimento ordinário aplica-se às causas cujo valor esteja acima de 40 salários mínimos. Não importa. Não importa qual seja o procedimento. A defesa é apresentada em audiência aqui no processo do trabalho, não importa, certo? Então, a defesa, a contestação, ela será apresentada aqui em audiência no nosso processo do trabalho. Ótimo. Bom, quando é encaminhada, essa reclamação chega na vara do trabalho, lembra? Ajuizada, ela é distribuída para uma das varas. Quando ela chega aqui, nessa vara do trabalho, é encaminhada uma notificação para que as partes compareçam em audiência. Quando o reclamado coloca as mãos na contestação, pode ser que ele note que a reclamação foi proposta em juízo territorialmente incompetente para processar e julgar essa reclamação trabalhista. Qual é o juízo territorialmente competente? Para a nossa prova, o nosso examinador entende que o juízo territorialmente competente é de 2, 1. O do local da prestação dos serviços ou do lugar da contratação. Se o empregado foi contratado em um lugar diferente da prestação de serviços, o nosso examinador entende que a reclamação tanto pode ser processada no lugar da contratação como no lugar da prestação de serviços, em um ou em outro. Tá. Mas se a reclamação trabalhista foi proposta em um lugar totalmente diferente do lugar da contratação ou do lugar da prestação dos serviços, ela vai ser distribuída para uma das varas do trabalho de lá. Quando ela chega lá, automaticamente o juiz jamais, o servidor, encaminha uma notificação para que as partes compareçam em audiência. Quando o reclamado recebe essa notificação, ele pode falar o seguinte: opa, o lugar da prestação dos serviços e da contratação era Recife, Pernambuco. Só que quando terminou o contrato, o empregado mudou para o Rio de Janeiro e conseguiu um emprego aqui no Rio de Janeiro. Então, ele ajuizou uma reclamação trabalhista aqui. Nota que é juízo territorialmente incompetente, porque nem é do lugar da prestação de serviços, nem é o juízo do lugar da contratação. Então, essa reclamação foi distribuída para essa vara do trabalho. Quando chegou na vara do trabalho, automaticamente foi encaminhada uma notificação para as partes comparecerem em audiência no Rio de Janeiro. Ok. Quando o reclamado recebe essa notificação, no prazo de 5 dias, aí agora que as coisas mudam, vou pegar outra cor de caneta para mostrar para você. No prazo de 5 dias, ele pode apresentar a sua exceção de incompetência. Uma petição fazendo menção à exceção de incompetência. Uma petição denominada exceção de incompetência. O juiz recebe a exceção. O juiz suspende o processo para tudo. Não vai ter essa audiência aqui.
suspende o processo. Abre vista para outra parte se manifestar em que prazo? Se a exceção foi apresentada em 5 dias, a outra parte vai poder se manifestar em que prazo também, gente? No mesmo prazo de 5 dias. E o juiz vai proferir uma decisão, olhe bem para ela, uma decisão interlocutória. Aqui de duas uma. Se o juiz entender que ele é o territorialmente competente para processar e julgar a reclamação trabalhista, o processo continua aqui mesmo. Ele marca uma audiência e o processo segue. Se ele entender que o juízo que ele não é o competente, ele vai remeter os autos para o juízo territorialmente competente para processar e julgar a reclamação trabalhista. Ele vai remeter os autos lá para o juízo territorialmente competente. Certo, gente? Ótimo. Então, o que você tem que observar? Esse procedimento do artigo 800 da CLT quanto à exceção de competência. Deixa eu fazer algumas perguntas para você. Deixa eu perguntar, fala sério agora aqui comigo. A incompetência territorial é arguída em preliminar de contestação? Cruz credo, jamais. Em exceção de incompetência. No prazo de 5 dias do recebimento da notificação para comparecer em audiência, reclamada apresenta a exceção de incompetência. O juiz suspende o processo? Sim. Abre vista para outra parte se manifestar no prazo de quantos dias? 5 dias. E profere decisão que é interlocutória. Não importa o que lhe digam, essa decisão é interlocutória. Se ele entender que ele é o competente, o processo segue aqui. Se ele entender que ele é o incompetente, ele remete os autos para o juízo que ele entende que é o competente para processar e julgar essa reclamação trabalhista. Ok, gente? Ótimo. Vamos em frente. Já vimos até agora o artigo 775 da CLT, 775-A, 789 da CLT, 789, parágrafos 3º e 4º da CLT. Já vimos o artigo 790-B, que versa sobre honorários do perito. Já vimos o 791-A, que versa sobre honorários advocatícios sucumbenciais no processo do trabalho. Já vimos o artigo 793 da CLT, litigância de má-fé. Vimos que a testemunha também vai ser condenada a pagar a multa, só a multa, por litigância de má-fé, coisa boa no processo. Vimos agora também o artigo 800 da CLT. Tem a exceção de incompetência no processo do trabalho ou ela morreu? Não, ela ressurgiu. Ela ressurgiu das cinzas. Ela estava, gente, com os dias contados. Até na prática não se utilizava mais. Aí, o que ela fez? Ela ressurgiu com força, com artigo próprio, com procedimento próprio. Então, seja sincero. Se você fosse o examinador, você cobraria ou não cobraria? Cobraria, não é? Bom, tá aqui. O artigo 818 da CLT, ele versa sobre o ônus da prova no processo do trabalho. Ele é o nosso próximo artigo. O ônus da prova, antes, a CLT tinha uma regra tão simples, que exigia a aplicação concomitante do Código de Processo Civil, lá do artigo 373 do CPC. Agora, o que aconteceu? Aquelas regras do CPC vieram para o processo do trabalho. E existe um detalhezinho a mais. Vamos colocar um asterisco nesse detalhezinho a mais. Vamos apostar algumas boas fichas nesse detalhe. Para aquele caso de uma questão mais difícil. Certo? Então, atenção máxima agora. Esta parte da aula pode valer a sua presença aqui hoje. Então, vamos lá. O artigo 818, ele prevê aquilo que desde que você era pequeno já sabia. Cabe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito. Então, ao reclamante cabe a prova dos fatos constitutivos do seu direito. A verdade é que é um fato constitutivo do direito do autor. Isso parece tão simples, mas ao mesmo tempo abstrato, não é? Bom, eu sugiro que você faça o seguinte, imagine, sempre que o empregado fizer um pedido, eu queria que você imaginasse ele feliz da vida, 3 horas da tarde, no meio do horário de trabalho, rindo. E aí você pergunta para ele, o que gera, essa é a pergunta, o que gera para o autor aquilo que ele acabou de pedir? Quando você faz essa visualização, com clareza você vê se o ônus da prova é dele ou não. Então, imagine que o Thales está aqui na minha frente agora, felicíssimo, não está cansado, não está nada. Thales que trabalha lá no Big Brother, gente. Imagine, trabalha lá, então ele não está cansado nada, né, Thales? Aqui é mais divertido que lá, Thales?
Não, né? Ah, gente, você vê? Diminuindo a gente, vai diminuir, Thales. Aqui é mais tranquilo, não é? Bom, fato é que o que gera para o Thales, feliz da vida, no meio do horário de trabalho, o direito de receber o mesmo que o Pedro? O que gera? O que gera? Gente, a demonstração de que ele exercia a mesma função que o Pedro. É ou não é verdade? De que eles exerciam a mesma função para o mesmo empregador. Ele tem que demonstrar o que gera. O que gera para o Thales, que está feliz no meio do horário de trabalho, o direito a uma indenização por danos morais, dizendo que era vítima de assédio moral? O que gera? A demonstração de que ele era ofendido, de que ele era humilhado, que ele era chamado de feio, feio de doer. Filho de cruz credo, né, Thales? Vixe Maria, fui apelidado de susto. Ele, Thales, é quem tem que demonstrar. Consegue perceber o que gera para o Thales esse direito? Pois bem, agora, e quando o ônus é do reclamado? Concentre-se no outro fato. É do reclamado o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. Vamos imaginar o seguinte: o Thales alega que exercia a mesma função que um outro empregado e pede as diferenças salariais decorrentes da equiparação. Diz que o outro empregado recebia o dobro que ele. Ele ganhava 1.000, o outro empregado 2.000 e ele queria as diferenças para receber também 2.000. Bom, e aí? Aí vem o empregador e confirma a alegação do Thales. Diz, é verdade, de fato o Thales recebia R$1.000, de fato o Thales exercia a mesma função que o paradigma. Porém, este modelo apontado pelo Thales não pode servir de paradigma, porque ele foi readaptado naquela função do Thales por questões funcionais. Foi porque ele sofreu um acidente e precisou ser recolocado ali na mesma função que o Thales. E antes ele já ganhava mais, nós não pudemos reduzir o salário dele. Então, a própria CLT, no 461, parágrafo 4, diz que empregado readaptado não pode servir de paradigma. Então, peraí, quem foi que trouxe esse outro fato? Concentre-se nesse outro fato. O fato do empregado ser paradigma não é algo que impede o direito do Thales de receber as diferenças em razão da equiparação? É. Então, o ônus é de quem? Do empregador. Então, para identificar o fato constitutivo, imagine um empregado feliz, 3 horas da tarde, no meio do horário de trabalho, e pergunte o que gera para ele o que ele pede. Aí, quando você quiser saber se o ônus é do reclamado, note, preocupe-se, destine a sua atenção a esse outro fato alegado pelo reclamado. Esse tem que ser o aspecto principal do seu raciocínio. Você nota que o reclamado confirmou o fato alegado pelo reclamante, mas ele traz um outro fato. Se esse outro fato vier para impedir, vier para extinguir, ou vier para modificar o direito do autor, o ônus é de quem? Do reclamado. Aí vem a CLT fazendo o mesmo que o CPC, prevendo a distribuição dinâmica do ônus da prova, a distribuição diversa do ônus da prova em 3 casos. Só que a primeira coisa que você tem que compreender é a essência disso. O que isso quer dizer? Existe uma distribuição legal do ônus da prova, está na lei, é do autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito. É do reclamado o ônus da prova dos fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do autor. Consegue perceber que essa distribuição é da lei? O legislador mandou que fosse assim? O que pode acontecer é o juiz, observadas as particularidades da causa, distribuir o ônus da prova de forma diversa. Diversa do quê? Diversa da legal. Dar ao reclamado o ônus que naturalmente seria do reclamante, do fato constitutivo. Dar ao reclamante o ônus que naturalmente seria do reclamado, que na lei seria do reclamado. Então, a distribuição diversa do ônus da prova é diversa da legal. A distribuição dinâmica, que se fala tanto do ônus da prova, é aquela distribuição feita pelo juiz, diversa daquela prevista em lei. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Depois você precisa saber que são 3 os casos em que o juiz pode distribuir de forma diversa o ônus da prova. 3. Quando for impossível. Impossível para aquele que tem um ônus se desincumbir dele. Impossível. Ou então não é impossível, mas é extremamente difícil. É excessiva dificuldade. Não é impossível, mas extremamente difícil. Ou então, não é impossível, nem é extremamente difícil para aquele que tem um ônus se desincumbir, mas há maior facilidade da prova em sentido contrário.
Gente, se eu chegar para você na hora da prova, não der mais dados, eu só disser assim, de quem é o ônus da prova de horas extras? Eu quero que você imagine. Imagine o Thales, imagine alguém aí. Imagine alguém rindo, feliz, 3 horas da tarde. O que gera para o empregado, dentro do horário de trabalho, contente com o seu emprego, o direito às horas extras? Não é a demonstração de que ele trabalhava além da 8ª e ou da 44ª? Pois bem, só que quando o empregador tem mais de 10 empregados, ele não tem que registrar o horário de entrada, o horário de saída, o início do intervalo, o término do intervalo? Tem. Então, concorda comigo que o empregador tem maior facilidade de provar que o empregado não fazia horas extras. É por isso que aqui nem é o juiz que vai definir essa distribuição diversa, é o próprio TST. O TST já viu que o empregador tem maior facilidade da produção da prova em contrário. Por isso, mesmo no caso das horas extras, em que o ônus originalmente é do autor, nesse caso, quando ele, empregador, tem mais de 10 empregados, ele tem que fazer a prova, ele tem que juntar os cartões. Tá vendo? Então, eu preciso que você guarde 3 situações em que o juiz pode distribuir o ônus da prova de forma diversa. Diversa do quê? Da legal. Quando for impossível, a palavra é impossível. E se não for impossível, quando for extremamente difícil para aquele que tem o encargo se desincumbir. Ou então, terceira hipótese, quando houver maior facilidade da prova do contrário, do fato contrário. Agora, gente, alguns requisitos. Para que o juiz possa distribuir de forma diversa o ônus da prova, ele tem que fazê-lo, 1, por decisão fundamentada. Decisão fundamentada. E 2, ele tem que dar à parte a chance de se desincumbir do ônus, que ela ganhou de presente agora. Certo? Até aqui está tudo igual ao CPC. Porém, vamos colocar nossas fichas. Se eu pudesse, eu desenharia uma caveirinha. É que eu não posso, porque eu não sei. Não, esquece. Não vamos passar vergonha aqui, além daquela que eu já passei. Deixa eu apagar antes que você veja. Se eu pudesse, eu colocaria alguma coisa de perigo aqui, qualquer coisa para sinalizar que essa pode representar uma questão difícil na prova. Que é o seguinte, gente, olha, no processo do trabalho aí é nosso. Existe um momento final, a partir do qual o juiz não pode mais inverter, modificar o ônus da prova. É até quando? É até antes da audiência, antes da abertura da audiência de instrução, Lá no processo civil, pode ser a qualquer momento, pode ser na hora da sentença? Pode, desde que o juiz dê à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus. Reabra a instrução, por exemplo. Aqui é antes da audiência de instrução. O juiz pode distribuir de forma diversa o ônus da prova? Pode sim, senhor, desde que antes da audiência de instrução. Aí chegou antes da audiência de instrução, aquele que ganhou presente, que não contava com ter aquele ônus, agora tem. E esse que agora tem um ônus, ele pode pedir ao juiz o adiamento da audiência. Então, ele pode, a requerimento da parte, ocorrer o adiamento da audiência para que ele possa se preparar. Vale lembrar que as regras de distribuição do ônus da prova, gente, elas são dirigidas às partes e ao juiz. Por que as partes? Porque elas arcam com a decisão desfavorável caso não consigam se desincumbir do ônus. E ao juiz? Ao juiz por quê? Se ele olhar para trás no processo e não souber o que aconteceu, o fato não estiver comprovado, ele não pode dizer, opa, tente da próxima vez com mais provas. Ele tem que julgar. Como que ele vai julgar se ele não sabe se o empregado foi demitido ou se o empregado pediu demissão? Ele vai julgar valendo-se das regras de distribuição do ônus da prova. E aí vai perder a parte que tinha o ônus e não se desincumbiu. Vou exemplificar para você. Olha só, imagine que o empregado, ele pede o vale-transporte. Analise comigo 2 situações. Foi o Thales, gente. O Thales, ele trabalhava aqui na empresa e morava lá em tão distante no Rio de Janeiro, lá. E aí o que aconteceu? A vida estava ruim. Estava ruim por quê? Porque ele ficava 1h30 no transporte público e depois mais 1h30 para vir e depois mais 1h30 para voltar. Ganhava vale-transporte. Só que aí o Thales mudou para frente da empresa. Frente, atravessava a rua e chegava na empresa.
E com isso, ele não queria mais receber o Vale Transporte, porque há um desconto no seu salário, 6%, ele não queria mais receber o Vale Transporte. Ele chegou para o empregador e disse para o empregador o seguinte: eu não quero mais receber o Vale Transporte, porque você não acredita, eu consegui me mudar aqui para frente da empresa. O empregador comemorou com ele, falou que bom, você não, eu tenho certeza que a sua qualidade de vida vai mudar radicalmente, que bom. Só que, num primeiro caso, o empregador falou: ótimo, Thales, só assina aqui para mim que você não quer mais o Vale Transporte porque você mudou aqui para frente, traz lá uma conta de luz no seu nome, tá tudo certo. E no outro aquilo ficou de boca. No primeiro caso, que ficou comprovado, o Thales lá na frente, sem caráter o Thales, o que ele fez? Ajuizou a reclamação trabalhista e pediu o Vale Transporte, se fez de sons. Se fez de sons. Não lembrou ao advogado que foi ele que pediu para cessar o pagamento do Vale, porque ele não dependia mais do Vale para ir para o trabalho e para voltar do trabalho. Quando o trabalhador não depende mais do transporte público para ir para o trabalho e para voltar, ele nem tem direito ao Vale Transporte. Cessou o direito dele. Bom, o fato é que ele ajuizou a reclamação e pediu o Vale. Na contestação, o reclamado negou que ele tivesse direito ao Vale Transporte e juntou como prova aquele documento escrito por Thales, assinado pelo próprio Thales, e aquela conta de luz em nome do Thales dizendo que o endereço dele era ali na frente. Nesse caso, o juiz só perguntou: Thales, essa letra nesse documento, ó a vergonha, essa letra nesse documento é sua? Ele sim. Foi você que fez? Ia fazer o quê? Ia dizer que não para que o documento fosse submetido à perícia? A vergonha ia ser maior. Então ele reconheceu. O juiz foi julgar. Na hora de julgar, o juiz vai olhar para as provas constantes dos autos, gente. Na hora que ele olha, ele vê que ficou comprovado que o Thales não tinha direito ao Vale Transporte. Claro, o que ele fez? Julgou o pedido improcedente. Dei-me os fatos que lhe dou o direito, não é esse brocado que existe? Ficou comprovado no processo. Agora, olha a segunda situação. O reclamante, o reclamado, aliás, o empregador, não tinha documento nenhum. O Thales disse que o empregador cessou unilateralmente, indevidamente, um absurdo, o Vale Transporte, sem ele nem saber por quê. E o reclamado, na contestação, claro, negou. Explicou que o Thales mudou para frente da empresa, que por ele mesmo que pediu para que se cessasse o pagamento do Vale Transporte, enfim. Só que não haviam provas. As testemunhas não comprovaram se isso era verdade ou não, não tinha documento. Nesse caso, o juiz pode não julgar, pode dizer: olha, eu não tenho provas para julgar aqui, não tem como. O que o juiz tem que fazer? Julgar valendo-se das regras de distribuição do ônus da prova. Nesse caso, de quem é o ônus do Vale Transporte? É do empregador. É do empregador. Se o empregador não se desincumbiu do seu ônus, olhe para o processo, ele não se desincumbiu, não ficou comprovado que o Thales não precisava do ônibus. Nesse caso, ele, empregador, arca com a decisão desfavorável. Nesse caso, o pedido será julgado procedente, ok? Então, é isso que você precisa saber sobre as regras de distribuição do ônus da prova. Agora, lembre-se, o ponto principal, aquele onde eu faria aqui uma caveirinha, se eu soubesse desenhar uma caveirinha que fosse. Se eu soubesse, eu colocaria. Até que momento o juiz pode distribuir o ônus da prova de forma diversa da legal? Aqui, no processo do trabalho. Até antes da audiência de instrução. Pega, reclamado, pega esse ônus para você de presente, não era seu, pega. Você não concorda que o reclamado tem que estar preparado porque ele arca com a decisão desfavorável caso não consiga se desincumbir desse ônus? Sim. Então, o que ele pode fazer? Excelência, requer o adiamento da audiência. O juiz tem que deferir? Tem que deferir. Ele precisa se preparar para essa nova audiência, para produzir essas provas, situação com a qual ele não não esperava. Olha só, o parágrafo 3º desse artigo 818, ele diz assim: a decisão referida no parágrafo 1º, aquela que inverte o ônus, modifica o ônus da lei, não pode gerar a situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Ou seja, eu não posso distribuir o ônus para você, o ônus da prova, no meu caso, era
impossível. Aí eu distribuo para você e fica impossível para você. Isso não pode acontecer. O juiz não pode livrar uma parte do ônus, se ao transferir o ônus, a outra ficará com esse encargo. Então, qual é a situação? Não haverá inversão. Haverá o ônus, aquele que por lei tem o ônus fica com ele, ficará com o ônus da desincumbência aqui do encargo. Não tem o que fazer, ok? Ótimo, minha gente. Vamos em frente. Tem um artigo aqui, que é o artigo 840 da CLT. Esse artigo está assustando todo mundo. Esse artigo teve uma mudançazinha, uma aqui, ó. Aqui, ó, no pedido. Cadê? Pedido está até em vermelho aí no seu material. Bom, gente, mas você vai ver que a coisa é simples, na verdade. O artigo 840 da CLT, ele trouxe os requisitos da petição inicial. Você lembra dos artigos que trazem os requisitos da petição inicial lá no CPC? Você lembra? Quando estava em vigor o velho Código de Processo Civil, todo mundo sabia de qual. E esse artigo do CPC, ele aplica-se aqui também no processo do trabalho. Queria tanto que você soubesse de cor os artigos do CPC. O número do artigo da CLT você nem precisa saber, mas do CPC vale a pena. 319, 320, 321. Quais são os artigos? 319, 320, 321. Como eu queria que você guardasse esses artigos do CPC. 319, 320, 321. Tem que estar na ponta da língua esses para a prova, para a vida, gente, para a vida. E você vai guardar o que está nesses artigos, tanto da CLT como no CPC. Agora, você vai ver. Gente, olha só. Primeiro, a CLT prevê, no artigo 840, que a petição inicial pode ser verbal ou escrita. A reclamação trabalhista, RT, pode ser verbal ou pode ser escrita aqui no nosso processo do trabalho, ok? Ótimo. Quais são os requisitos da petição inicial? São lá, endereçamento. Primeiro preciso que você guarde a CLT. Endereçamento, qualificação, fatos e... A CLT não fala em fundamentos jurídicos, mas é pacífico na doutrina e na jurisprudência que fundamentos jurídicos, o porquê do pedido, você tem que apresentar também. Fatos e fundamentos jurídicos. Pedido, asterisco nesse pedido. Pedido, data e assinatura. Data e assinatura. Em razão dos pedidos, o valor da causa também passa a ser um requisito da petição inicial. Já vou te explicar. Primeiro, preciso que você guarde. Quais são os requisitos da petição inicial no processo do trabalho? Endereçamento, qualificação. Vamos fazer assim, ó. Vamos falando e repetindo de cima. Endereçamento, qualificação. Agora, fatos e fundamentos jurídicos. Fala todos os anteriores. Endereçamento, qualificação, fatos e fundamentos jurídicos. Agora, todos e pedidos. Endereçamento, qualificação, fatos e fundamentos jurídicos, pedido. Agora, data e assinatura. Endereçamento, qualificação, fatos e fundamentos jurídicos, pedido, data e assinatura. Também o valor da causa. Endereçamento, qualificação, fatos e fundamentos jurídicos, pedido, data e assinatura e valor da causa. Já tá, você pensou? Diria o Rafael. Mas se quando cair na prova, você vai comemorar. Gente, o que aconteceu? O que mudou foi com esse pedido. Como que tem que ser esse pedido? Agora para todos os procedimentos no processo do trabalho. Certo? Determinado. E sempre líquido. Pedido certo é aquele em que você diz o bem da vida que você quer, hora extra. Pedido determinado é quando você diz a quantidade do bem da vida que você quer, 2 horas extras por dia. O pedido líquido é aquele em que você tem que trazer o valor, o quantum, o valor correspondente a cada um desses pedidos. E é aqui que está a preocupação de muitos. Mas eu já vou adiantar, esse bloco explodiu, mas eu já vou adiantar. Não se preocupe com isso. Ariana, não me preocupo para a prova, mas me preocupo para a prática. Não se preocupe para a nossa prova de primeira fase. Não se preocupe para a nossa prova de segunda fase. Não se preocupe para a vida. Já vamos falar sobre isso no próximo bloco. E não é você que chegou até aqui que vai deixar de assistir o próximo bloco, não é? Vai lá, gente. A maioria
às vezes não termina de assistir a aula, mas a gente está gravando esse curso para você com a fé, com toda a vontade do mundo, sabendo que daqui vai sair a aprovação. Então, estamos te esperando. Até mais.